Olá, nós queremos mais uma vez celebrar este culto junto com você, na presença desse Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo de Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26, que diz assim: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que a nossa esperança esteja firmada no Senhor. Que o desejo do nosso coração seja que a gente diariamente busque a este Deus que nos concede a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero ter um tempo de oração. Convido você aí onde você está a inclinar a sua cabeça e a gente ter um momento, uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti, Senhor, porque Tu és bom. O tempo todo Tu és bom, ó Pai. Também quando na nossa vida nem tudo vai conforme nós desejamos, ali Tu também és bom e Tu és Deus. Assim, bondoso Deus e Pai, nós somos gratos mais uma vez pelo dia que Tu renova na nossa vida. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco e pedimos, venha com Teu Santo Espírito falar conosco mais uma vez através da Tua palavra. Venha, ó Deus, transformar a nossa vida conforme ao Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos juntos ouvir da palavra de Deus neste dia
e que hoje será trazida pelo pastor Dilmar através de um convite que eu fiz a ele e que ele carinhosamente aceitou e gravou essa mensagem então para nós. Que Deus possa sim usá-lo e o Espírito Santo de Deus possa falar conosco através dele também. Olá, é a primeira vez que eu estou com vocês lhes transmitindo uma mensagem nesse formato, não presencial. Então, a mensagem de hoje, a mensagem bíblica de hoje está baseada na passagem de Eclesiastes 3:1, e lá nós lemos assim: tudo tem seu tempo determinado e há propósito e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo propósito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com esse assunto do tempo, nós muitas vezes temos conflitos. Por exemplo, há situações em que a gente exclama assim: não tenho tempo. Ou então, barbaridade, meu dia devia ter 26 ou 27 horas. Ou então os conflitos são de outra ordem. A gente está numa atividade prazerosa e aí a gente tem aquela sensação: poxa, mas o tempo passou tão rápido. Ou então o contrário, a gente está numa fila, por exemplo, e aí a gente tem aquela sensação: puxa vida, mas o tempo custa a passar, nunca chega a minha vez. Então nós temos esse tipo de conflito com a questão do tempo. Entretanto, Deus criou o tempo. Deus criou também todas as coisas que Ele colocou dentro do tempo. A criação toda, os animais, flora, fauna, tudo. E como nós estamos aí dentro dessa criação e dentro do tempo, o que acontece com um e com o outro acontece conosco. Está muito ligado. A Bíblia também diz em Gênesis capítulo 1 que Deus criou os tempos e as estações. Ou seja, outono, inverno, verão, primavera e verão, foi Deus quem criou. E nesse contexto, o que acontece com um acontece conosco. Vocês querem ver como a coisa está relacionada? Tantas vezes nós chamamos a juventude de primavera da vida. Então, Deus fala conosco através dessas coisas todas, da natureza criada no meio do tempo. Tem autores bíblicos que fazem essa relação, que tiram lições justamente da natureza criada. Por exemplo, Salomão, muitas passagens, cito uma: vai ter com a formiga ao preguiçoso, lá em Provérbios. Ele está dizendo que é para pessoa preguiçosa observar a formiga, ela não é preguiçosa, portanto, a sua situação não é boa. Ou então, o próprio Jesus Cristo, as palavras, as parábolas de Jesus Cristo, por exemplo, sobre os 4 tipos de solo e a semeadura, ou então do grão de mostarda, ou então das ovelhas, das 100 ovelhas, uma se perdeu. Assim, a nossa vida está muito ligada com isso, e como na natureza há ciclos que Deus colocou, também na nossa vida nós temos ciclos. Agora a gente precisa ver que em todos esses ciclos ou estações nós temos aprendizado. Todos eles são necessários. Eu gostaria de apresentar brevemente essas estações, ou aplicar à nossa vida as estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Então vamos lá, o outono da vida. O outono da vida é a época das crises, a época das mudanças, a época das transições. É uma época em si com a sua particularidade. Para comparar isso com a nossa vida, com a própria estação, eu lembro lá em São Bento, nós morávamos numa casa. Na frente dela havia um pequeno bosque de carvalhos. E no outono, as folhas dos carvalhos
mudavam a tonalidade da cor, iam mudando, escurecendo, passando do verde para um bem escuro. Era muito bonito. No fim do outono, entrando o inverno, aí as folhas caíam todas. Ficavam os galhos nus, os troncos e os galhos nus. Já estou falando do inverno, o inverno da vida. É a época das perdas, é a época de paradas, é a época de estacionamento, de recolhimento, de reflexão. Também é uma época da qual nós precisamos. Em seguida vem a primavera. A primavera é uma estação vicejante, parece que tudo vem à flor, vem tudo para fora. Na primavera da criação, tudo fica verde, florido. Na nossa vida é uma época de expectativas, de espera, época muito bonita. E o verão é a época da plenitude, em que as coisas se realizam, é a época de exercer gratidão, é a época da felicidade. Então, essas são as 4 estações aplicadas à nossa vida. E a nossa vida passa por essas estações, por esses ciclos, por essas etapas, vamos dizer assim. A pergunta que eu faço é: em qual deles você se encontra? Lembre-se de Eclesiastes. Eclesiastes diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então, tudo é incluído. Agora, como nós lidamos com isso? Nessa mensagem, gostaria de abordar brevemente 4 lembretes a respeito das estações na nossa vida. Primeiro lembrete: esses ciclos, essas fases ou estações, elas não estão no nosso controle. Isso quer dizer que eu e você não podemos escolher: agora eu quero inverno, agora eu quero a primavera. Não escolhemos, não está no nosso controle. Também não está no nosso controle se a estação vai durar um dia, um mês, um ano. Isso não está no nosso controle. Deus permite que elas cheguem na nossa vida e Ele que determina quando e quanto. Esse foi o primeiro. Segundo, nós precisamos de todas essas fases. Nós precisamos das estações todas na nossa vida. Por quê? Porque Deus trabalha em todas elas. Em todas elas, Deus está em ação, construindo o seu plano perfeito na minha e na sua vida. Uma passagem que nos ajuda a perceber isso muito claramente, que nós precisamos de todas elas, é a passagem de Romanos 8, 28, que eu tenho quase certeza que a maior parte de vocês conhece perfeitamente. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, reparar algumas coisas nisso. Em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não diz todas as coisas boas. Não é isso que está escrito lá. Lá diz todas as coisas. Também não diz todas as coisas imensas, grandes. Não. Também as insignificantes cooperam para o bem. Então percebam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, em todas as estações. Mesmo aquilo que não parece legal ou bom para nós, coopera para o nosso bem. Uma segunda observação a respeito dessa passagem. Lá está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que tem um condicionante aqui: daqueles que amam a Deus. Então as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você vai perguntar: tá bom, mas e aqueles que não amam? Com toda sinceridade e com toda humildade, eu tenho que dizer para você que eu não sei. O que eu sei é que a passagem diz isso, e eu e você precisamos observar o que está escrito lá. Lá está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu e você precisamos fazer? Amar a Deus, nos colocar na mão dele, ser grato a ele e tocar a vida.
E mais uma coisa ainda dessa passagem que a gente pode deduzir para a gente. Essa passagem mostra perfeitamente que Deus consegue tirar uma coisa boa de algo aparentemente ruim. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, que verdadeiramente a pessoa que consegue transformar um limão em uma limonada, nós muitas vezes usamos essa expressão, consegue transformar um limão em uma limonada, é Deus. Ele consegue fazer isso. Então eu falei de duas coisas. Primeira, nós não temos controle sobre essas fases ou essas estações. Segunda, nós precisamos de todas elas, por quê? Porque Deus age em todas elas, em todos os momentos. Terceiro, a chegada desses ciclos, dessas fases, ou como eu estou chamando das estações na nossa vida, nos deixa confundidos. Nós não entendemos. E de fato as coisas que chegam com cada uma dessas estações, a maior parte das vezes no momento nós não entendemos. Vamos compreender depois. E tem uma coisa, alguns desses acontecimentos só vamos compreender na eternidade. Veja o seguinte, tem um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo provavelmente só entendeu o espinho na carne quando ele chegou lá com o Senhor. Ele não ganhou a solução dele nessa vida. Então, a chegada das estações, quando elas irrompem na nossa vida, nos deixa confusos. Nós não compreendemos, vamos compreender só depois. Essa foi a terceira coisa. A quarta coisa, cada ciclo, cada estação traz a preparação para o seguinte. Eu poderia dizer de uma outra forma ainda. Cada estação prepara a próxima, ou eu colho numa estação o que eu plantei antes. Isso corresponde a uma lei, que a gente colhe o que planta. Isso funciona na nossa vida assim. A forma como eu reajo com aquilo que vai me acontecendo prepara o caminho posterior. Sempre é assim, não tem como fugir disso. Chegando perto do fim da mensagem, eu gostaria de lembrar a história de Jó, que mostra muito bem como essas fases se sucedem e como não há como a gente fugir disso. Eu estou falando do livro de Jó na Bíblia, a história do Jó. Então, o livro começa descrevendo Jó como uma pessoa muito legal, uma pessoa piedosa, que amava a Deus, que tinha uma família que também era piedosa, que amava a Deus. Os filhos, de uma maneira invejável, se davam bem uns com os outros. O próprio Jó era alguém respeitado. Na sociedade onde ele vivia, ele era respeitado. A sua voz era ouvida. Ele tinha autoridade. Ele era admirado. Então, a gente poderia dizer, barbaridade, mas a descrição começa com o verão de Jó. É verdade, dá essa impressão, né? Mas aí começam a vir notícias, e aí começa a entrar outra estação. Jó perde as suas propriedades, perde a família, só não perde a esposa. Mas a coisa se agrava mais ainda. Jó perde a saúde, e perde a saúde a tal ponto que ele é coberto da cabeça aos pés com feridas de tal forma que ele precisa de isolamento social. Aliás, uma coisa que nós entendemos bem, como nós estamos vivendo agora no meio dessa pandemia. Então ele precisou se retirar da sociedade e ao invés das pessoas o procurarem, de o admirarem, queriam é que ele ficasse longe. Então, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Era um movimento assim, digamos, né, de cima que foi descendo,
até embaixo. A coisa ainda se prolonga ainda, porque vem uns amigos que no início são muito sábios, se condoem dele, ficam com ele, choram com ele, ou seja, oferecem conforto e solidariedade verdadeiros. Mas o diálogo deles depois destoa um pouco disso. Lá no fim do livro, o Jó volta ao estado inicial, ou seja, não bem ao estado inicial, porque ele diz assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, ele está dizendo que agora ele tem uma comunhão com Deus como não tinha antes. Agora ele conhecia Deus como não conhecia antes. Então, esse movimento para baixo, que depois foi subindo, trouxe o Jó a uma nova realidade diante de Deus, uma nova realidade como pessoa. É isso que as estações fazem na nossa vida. E por isso que eu disse, como Deus trabalha em cada uma delas, então nós precisamos de todas elas. Isso é apenas uma introdução nesse tema das estações. Eu gostaria de, em outras oportunidades, partilhar com vocês sobre o outono numa mensagem só, sobre o inverno numa mensagem só, sobre a primavera e sobre o verão, mas isso em outra ocasião. Por agora, eu gostaria de perguntar, daquilo que você conseguiu ouvir e entender até aqui, onde você se encontra? Na época das perdas, você teve perdas? Perdas materiais, perdas de pessoas, outras perdas? Você teve crises? Ou você está naquela estação em que tudo está vicejando? Ou está naquela em que tem plenitude? Precisamos aprender as lições de cada uma delas. Onde você está? Não se esqueça, Deus tem um plano para mim e para você. E Ele está desenvolvendo esse plano em nossa vida ao longo de todas essas estações. Então, o que você faz com isso? O que nós fazemos com isso? Quero sugerir apenas duas coisas. Primeira, confie em Deus e ame-o. Confie porque Ele tem um plano e o plano dele é o melhor para a nossa vida. Uma sugestão bem prática junto com isso, leia os Salmos. Os Salmos, eles têm aquela linguagem do coração que nos aproxima de Deus. Leia os Salmos. Se você ler um Salmo por dia, em 5 meses você lê todos os Salmos. Talvez assim, como tem Salmos que são maiores, por exemplo, Salmo 119 vale por uns 5. Então, quando ler uns dos curtos, leia 2 ou 3 de vez, e assim você completa. Então, confie em Deus, ame-o. E a segunda sugestão, saiba que tudo coopera para o nosso bem, quando amamos a Deus. Talvez uma sugestão bem prática, decore esse versículo, Romanos 8, 28, se você ainda não sabe. Decore ele e medite nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos, Senhor, porque a cada estação da nossa vida, Tu estás conosco e Tu tens algo a nos ensinar, algo a nos mostrar, algo para trabalhar na nossa vida, Deus. Caminhe conosco em cada estação e nos ajude a entender o Teu propósito, Pai, naquilo que é preciso entender e compreender. Assim, ó bondoso Deus e Pai, continue cuidando de cada um de nós, das nossas famílias, continue, ó Deus, guardando a nossa vida, também esteja com aquelas pessoas que de alguma forma estão sofrendo por algum motivo. Dê do Teu amparo, do Teu sustento, do Teu abraço, do Teu colo para aqueles que necessitam, ó Pai. Nos guarda neste dia e nos guarda nesta nova semana que se inicia. Direciona, ó Deus, a nossa vida conforme é o Teu querer e a Tua vontade.
E no mais, ó Deus, nós oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado dia a cada um de nós, uma abençoada semana, que Deus continue cuidando e guardando a nossa vida. Amém.